Olá, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula de sinapse, né? Na verdade, eu estou gravando uma aula só para isso, porque no dia que eu dei a aula, a gravação se perdeu, houve um problema no Teams e, por algum motivo, a aula baixou no meu computador, enfim, não foi possível gravar, se perdeu. Eu sei que se aproxima a prova e vocês, é um assunto tanto quanto complexo em alguns aspectos, então eu resolvi gravar uma aula nos principais pontos para ajudar vocês aí no estudo de vocês em relação ao conteúdo, e é a aula de sinapse, né? Então, o que é que nós temos aí para introduzir esse assunto? Nós temos que o nosso sistema nervoso, ele possui o sistema nervoso central, 86, o encéfalo, sem contar a medula, nós temos 86 bilhões de neurônios. Esses 86 bilhões de neurônios, a gente praticamente já nasce com eles, né? Eles se desenvolveram no período embrionário. Quando a gente nasce ali, bebezinho, a gente praticamente já tem todos eles. Eles só vão crescer um pouco mais, adquirir bainha de mielina, outras coisas. Mas essas células, elas se comunicam. Há necessidade da comunicação entre células, entre esses neurônios. Há necessidade de comunicação entre esses neurônios e glândulas, e há necessidade de comunicação entre esses neurônios e músculos cardíacos, esqueléticos e lisos. Então, há de ter uma forma de ocorrer essa comunicação entre estas células. Daí, a forma dessa comunicação é justamente a sinapse. Então, a sinapse é a parte do sistema nervoso que é a parte que se faz e se desfaz. Ou seja, as sinapses tanto se fazem, elas se constroem, né, como por desuso ou por outro motivo ela se destrói, né, é destruída, principalmente pela micróbia, né, a célula da glia, que faz vamos pensar assim, engloba e destrói as sinapses em desuso, sinapses que estão mais velhas, que não estão tão solidificadas. Então, a sinapse é o que torna nós seres com capacidade de pensar, de memorizar, de ter ideias, de aprender um conteúdo, de cursar um curso superior. De eu estar aqui falando com vocês, dando aula. Então, a sinapse é assim, gente, é uma dos itens mais importantes que nós temos no estudo do sistema nervoso. É tanto que existem milhares e centenas de milhares de grupos, né, de estudo, de laboratórios, de faculdades, enfim, estudando as sinapses. Então se conhece muita coisa e há muito ainda a ser descoberto. Então a aula de hoje, falando sobre isso, eu vou compartilhar o slide mesmo que você já tem lá no portal, sobre o conteúdo. Então está aqui as sinapses, né? É a forma de comunicação entre os neurônios. Hoje não vai ter questão de aprendizagem, né? Só ao vivo. Então as sinapses, a parte plástica, né? São a parte que é mutável, né? Que a gente consegue mudar, que a gente consegue aumentar ou diminuir a depender do estímulo. Então, são as sinapses, esses sinais, né? Quando eu falo aqui, impulsos nervosos, que vem a ser isso? Impulso nervoso nada mais é do que potencial de ação. Porque, assim, um impulso nervoso foi transmitido. Então, eu posso substituir a palavra por potencial de ação foi transmitido. Tá? Para a gente não se perder com a nomenclatura. Então, esses sinais eles podem ser bloqueados, podem ser ampliados, podem ser modulados, podem ser integrados com outros impulsos para formar um único. Enfim, tem várias vertentes aí nas sinapses. Basicamente, nós temos dois tipos de sinapses. As sinapses ditas químicas e as sinapses elétricas.
Como é que funciona ela? Então eu vou ali para o quadro, para eu dar uma palhinha ali de como ocorre a sinapse química e a sinapse elétrica. Depois eu volto aqui para o slide. Calma aí que está abrindo esta câmera aqui. Eu já tinha desenhado ali duas sinapses, uma química e uma elétrica, para a gente começar a explicar. Então aqui, observa bem. Eu tenho uma célula, uma outra célula. Aqui pode ser o terminal axônico de uma célula, ou o dendrito de outra, qualquer parte de uma célula, de duas células aqui. Então veja, nesse caso, na sinapse elétrica, há uma comunicação interna, né, através de junções abertas, são proteínas que fazem essa conexão, né, o nome dela já é conexo, inclusive, o nome dessa proteína. É uma proteína que esta célula produz uma metade do canal, esta célula produz, sintetiza a outra metade do canal, e eles encaixam ali e abrem um canal sem-aberto, um canal de junção aberta do tipo gap. E aí, né, por essa junção ali, os dois citoplasmas da célula se comunicam e, portanto, há um trânsito livre de íons por esses canais. Então, tanto podem passar dessa célula aqui de baixo para cima, como a de cima para baixo, portanto, a sinapse é bidirecional. Então, vamos pensar que esta célula aqui desenvolveu um potencial de ação, recebeu um impulso nervoso. Logo, as alterações, né, porque se abre canais de sódio, depois canais de potássio, toda aquela alteração de potencial de ação que nós já conhecemos, essa interação, esses íons que entram aqui, simplesmente eles passam por essas junções abertas para a célula aqui de baixo, e acaba que a alteração elétrica dessa é também desenvolvida nessa célula, o mesmo tipo de alteração elétrica. Então, é um fio de passe baixo, né, onde os íons passam de uma célula para outra sem nenhuma resistência, com a maior velocidade possível. Agora, se inicialmente for esta célula aqui de baixo a desenvolver o potencial de ação, o contrário também é verdadeiro. Você pode ter a passagem do íons nessa direção. Então, o potencial de ação, um impulso nervoso que chega aqui, pode simplesmente passar ali na outra direção e ir lá despolarizar aquela outra célula, ou hiperpolarizar, depende do sinal. Então, é uma coisa mais simples, né? Não precisa de nenhum artifício, né? Nenhuma substância que faça essa comunicação aqui na sinapse elétrica. Já na sinapse química, é diferente. Primeiro que essas células, a célula pré-sináptica, eu posso chamar essa aqui de pré-sináptica, e essa aqui de pós-sináptica. Então, veja. Primeiro que não há esse contato íntimo entre os neurônios como há nessa aqui. Por quê? As células estão distantes, existe um espaço entre elas que a gente chama de fenda, fenda sináptica. E aí, se o potencial de ação chegar aqui, o que acontece? Ele precisa ser transmitido para cá. Esse impulso nervoso precisa ser transmitido para essa célula. Mas as células não estão em contato. Como é que faz isso? Como é que vai acontecer? Vai existir a liberação de uma substância química por essa célula pré-sináptica, e que depois ela migra, né, é deslocada para se ligar em receptores da membrana da outra célula, da célula pós-sináptica. Aí sim vai ter a transmissão do sinal. Como houve a necessidade de uma substância química sair dessa célula e vir atuar nessa, aí a gente diz que é uma sinapse do tipo química. E basicamente são essas as diferenças para esses dois tipos de sinapses. Daqui a pouco eu vou detalhar mais a respeito do funcionamento delas duas. Vamos voltar ali para o computador e a gente continua daqui. Deixa eu mudar a câmera. E eu vou compartilhar a tela de novo. Então, está aqui a nossa figura. Sinapse química, uma substância química foi liberada pela célula, pelo terminal pré-sináptico,
e foi atuar em receptores da célula, na membrana da célula pós-sináptica. Então, a substância química levou o recado, entre aspas, levou a mensagem, é o primeiro mensageiro, né? É o neurotransmissor. Já na sinapse elétrica, existem esses canais abertos, junções abertas, que simplesmente os íons transitam por dentro do canal e passam de uma célula para outra sem maiores problemas. Então, a sinapse elétrica, como eu falei, são as junções abertas, comunicam esses neurônios, né? Comunicam esses neurônios, e aí o que acontece em uma é transmitido para outra, o que acontece é alteração elétrica. Então, é um arranjo hexagonal das proteínas connexons, na conexina, e forma o conex, que é esse arranjo hexagonal daquela junção tipo gap. Química, como eu expliquei ali, há a necessidade de uma substância química. Essa substância química eu chamo de substância transmissora, ou simplesmente, o que é mais conhecido como neurotransmissor. É uma molécula que sai da célula pré-sináptica e vai atuar na membrana da célula pós-sináptica. Existem vários encontrados já, conhecidos, mais de 70, mais de 80 neurotransmissores conhecidos, pode até ver esse número aí no caderno de vocês. Os mais conhecidos é a acetilcolina, dopamina, serotonina, glutamato, são os mais conhecidos, você já deve inclusive ter ouvido falar. Adrenalina, noradrenalina. Então aqui mais uma figurinha ilustrando isso. E agora eu acho que vale a pena a gente explicar como é que ocorre na sinapse química a liberação do neurotransmissor, como ocorre todo o processo. Todos esses símbolos que eu estava passando aqui mais rápido são desenhos esquemáticos explicando tudo isso, a anatomia fisiológica de uma sinapse, né, membrana pré-sináptica, fenda e membrana pós-sináptica, a liberação, aqui a microfotografia com microscópio eletrônico, meio micrômetro é o tamanho aqui dessa sinapse, essas bolinhas, são as vesículas contendo a substância neurotransmissor. Essa linha clarinha aqui é a fenda sináptica e isso aqui é a membrana o neurônio pós-sináptico, o dendrito de um neurônio pós-sináptico. Então aqui uma sinapse química típica. Aqui também são duas sinapses, uma sinapse 1 e uma sinapse 2, chegando no mesmo dendrito. E são as figurinhas ilustrando tudo isso. A sinapse pode ser de um neurônio para um neurônio, de um neurônio para muitos neurônios, ou de muitos neurônios para um neurônio. Vai depender da configuração, do local, qual parte do sistema nervoso está acontecendo. Esses neurônios eles podem ser excitados ou inibidos, vai depender do estímulo, né? O que a gente precisa saber é que potencial de ação sempre precisa de um estímulo grande. Então, veja, o estímulo aqui em azul foi pequeno, não desenvolveu um potencial de ação do neurônio. O estímulo em verde foi um pouquinho maior, mas ainda não foi suficiente para desenvolver o potencial de ação. Já o estímulo aqui em vermelho, esse sim foi suficiente para gerar um potencial de ação, porque aí gerou o potencial em ponta típico do potencial de ação. Então a gente fala que houve uma somação espacial, né? E tem também a somação temporal, que é de frequência. Somação espacial é número de sinapses e somação temporal é frequência de disparo, frequência de potenciais de ação. Existe algumas modulações dessas sinapses químicas, né? Ela pode ficar facilitada, por exemplo, pela repetição, por potencial de longo prazo. Potenciação de longo prazo aí já exige alterações físicas, né? Alterações estruturais do neurônio. Então, isso aqui está mais associado com a memória de longo prazo, enquanto que a facilitação é para curto prazo, porque é algo que acaba rápido. E o contrário também é verdadeiro, existe a fadiga sináptica, se você hiperexigir, hiperestimular uma sinapse, ela acaba fadigando ao longo do tempo. E aí, gente, a gente precisa entender isso aqui. Eu vou lá para o quadro, depois a gente volta aqui para a figura. Como é que é liberado, como é o processo de liberação do neurotransmissor, e depois o que é que esse neurotransmissor faz na célula seguinte. Eu vou aqui para a câmera do quadro. Esta.
Então vamos lá para aproveitar aquele desenho ali mesmo. Então veja, sinapse química. É essa aí que a gente precisa entender como é que funciona. Então veja, célula pré-sináptica, célula pós-sináptica. O que é que nós precisamos entender? É que um potencial de ação chega aqui na membrana pré-sináptica. De onde ele veio? Lá do corpo celular desse neurônio, lá do ponto de implantação desse axônio aqui. Então ele veio caminhando por esse axônio, tenha ele mielina ou não, né, que a bainha de mielina torna essa transmissão mais rápida, menos gastadora de energia, mas tendo ele mielina ou não, esse potencial de ação chega aqui. Qual a primeira coisa que acontece em um potencial de ação? Na maioria das células é a abertura dos canais de sódio. O sódio entra e essa célula que estava negativa fica positiva pela entrada de sódio. Então ela sobe aqui para mais 10, mais 20, um valor assim. Nesse momento, existe já aqui, ó, na zona de liberação, já a gente chama de zona ativa de liberação do neurotransmissor, existe aqui alguns canais de cálcio. Canais de cálcio. Esses canais de cálcio estavam fechados. Enquanto a célula estava negativa, ele estava fechado, quietinho. Mas agora que a célula foi despolarizada pela entrada do sódio, do potencial de ação que chegou aqui, o que acontece? Abrem-se esses canais de cálcio. Os canais de cálcio são voltagem independentes. Logo, quando eu abro o canal de cálcio, o cálcio está mais concentrado fora da célula, ele entra. Ele tem uma tendência de entrar. Quando esse cálcio entra, ele se liga em proteínas da membrana das vesículas. Existem várias proteínas que constituem a membrana dessas vesículas. Uma delas é onde o cálcio se liga. O nome dela é até sinaptotagmina. Sinaptotagmina. Não precisa decorar isso, porque eu não vou decorar isso. O nome da proteína onde o cálcio se liga na vesícula. Mas é esse o nome. Descoberto já tem estudos dela. E uma vez que o cálcio se liga nessas proteínas, o que acontece? Há uma interação aí dessas proteínas, né, entre a vesícula e a membrana celular, que está aqui desenhado em azul, cujo resultado dessa interação, depois que o cálcio se liga ali, o cálcio é quem ativa esse processo, as vesículas simplesmente migram e aqui se fundem com a membrana do neurônio e aí despeja lá fora da célula, aqui ó, na fenda sináptica, a substância neurotransmissora. Então é um processo de exocitose. Esse processo é comum. É só em neurônio, acontece em outras células. Células glandulares, por exemplo, que liberam, sei lá, a célula beta do pâncreas, que ela libera a insulina. É um processo parecido. E a migração de uma vesícula encosta na membrana e aí libera ali, se funde com a membrana e libera no exterior da célula aquela substância. No caso, a insulina vai cair no sangue, vai atuar lá nas células onde tem o receptor de insulina. E aqui é uma substância química, que é o neurotransmissor, que vem atuar onde? Aqui bem próximo, na membrana desse segundo neurônio aqui, que é o neurônio pós-sináptico. O que acontece? Aquela substância química liberada ali, que é o famoso neurotransmissor, se liga aqui, ó, nessa proteína que está ali voltada para fora, na membrana celular desse neurônio. Então, o que acontece nessa segunda célula, na célula pós-sináptica, quando o neurotransmissor se liga ali? A primeira coisa que pode acontecer é esse receptor ser, ele próprio, um canal iônico do tipo ligante dependente. Ó, uma substância química se ligou aqui, então quando a substância química se ligou aqui, ele se abre, o canal se abre. E aí qual é o resultado que vai acontecer nessa célula? Ora, vai depender de qual canal é esse receptor. Se for o canal de sódio e cálcio, essa célula vai ser excitada. Lembra que essa célula está em repouso. 80 milivolts, 90 milivolts, menos 80 milivolts, menos 90 milivolts, menos 70, um valor aí negativo, de repouso.
menos 90, por exemplo, menos 80, que eu já escrevi aqui. Então, ó, se abre um canal de sódio ou de cálcio, a célula vai ser despolarizada, vai ser excitada. Agora, se abrir um canal de potássio ou de cloreto, aí a célula vai ficar mais negativa e, portanto, hiperpolarizada ou inibida. Então, essa é a opção se o próprio receptor for um canal iônico, ou excitado ou inibida, a depender do canal iônico que vai ser aberto. A outra opção é essa aqui, ó, que é um receptor ativador de segundo mensageiro. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? O neurotransmissor liberado aqui vai se ligar no receptor, ele não é um canal iônico, ele é apenas uma proteína que é ativada pelo neurotransmissor. O que acontece? Quando ele se liga aqui, ele ativa uma outra proteína que está ligada ao receptor no lado de dentro da célula, no meio da celular. Essa que eu desenhei de vermelho aqui, 3 quadradinhos, porque é uma proteína que tem 3 porções, uma alfa, uma beta e uma gama. A porção alfa, quando o neurotransmissor se liga aqui, ela se desprende do restante da porção beta e gama e fica livre. A porção alfa fica livre aqui no citoplasma da célula. E a porção alfa tem o poder de fazer muitas coisas, como eu vou mostrar ali no slide ali no computador, ok? Então, é um processo bem relativamente simples do funcionamento dessas sinapses, mas é importante entender isso, porque ó, vai ter vários medicamentos que vão atuar aqui, vários medicamentos que vão atuar aqui, nos receptores, dentro da célula. Então, assim, para a vida profissional de vocês, é importante isso entender o funcionamento da sinapse, porque muitas coisas podem acontecer ali. Doenças neurológicas, vai acontecer alterações dessas sinapses. Então, vamos entender logo como é que funciona. Dessa forma ali. Então, eu vou voltar lá para o computador para eu explicar nas figuras, a mesma coisa que eu fiz no texto aqui. Mudar a câmera. Vou compartilhar de novo aqui. Então, vamos aqui devagarzinho, explicando tudo que eu já falei ali. Então, nós temos. Primeiro chega, isso é a membrana pré-sináptica. Naquele meu desenho era a célula de cima, né? Pré-sináptica. Chega em potencial de ação, despolariza o neurônio e aí abre os canais de cálcio, voltagens dependentes. O cálcio entra, se liga naquelas proteínas da membrana, da vesícula, e aí a vesícula se fixa, migra e se fixa na membrana plasmática do neurônio, e ocorre o processo de liberação do neurotransmissor, que é a exocitose do neurotransmissor. Ele cai lá na fenda sináptica, que foi liberado pelas vesículas. Então, o que acontece quando esse neurotransmissor é liberado na fenda sináptica? Ele é atraído pelas proteínas receptoras do neurônio pós-sináptico. Está ali, ó. Então, o neurotransmissor se liga nos receptores, e o que, é que vai acontecer nessa célula pós-sináptica? Vai depender do tipo do receptor. Se o receptor for um canal iônico, vai ser excitada ou inibida a membrana, a célula pós-sináptica, vai ser excitada ou inibida. Excitada quando abre canal de sódio de cálcio, inibida quando abrir canais de cloreto ou potássio. E a segunda opção, qual é? Ativar um segundo mensageiro. Quem é o segundo mensageiro? A proteína G, aquela que libera a porção alfa, e vai a porção alfa alterar as células ali. Ó. Então aqui, ó, se for canal iônico, excita ou inibe, e se for ativador de segundo mensageiro, a porção alfa da proteína G fica ativada depois que o neurotransmissor se liga no receptor. E a porção alfa pode fazer o quê? Ó? Abrir um canal iônico por longo período de tempo. Pode ativar enzimas da parede celular, que é a adenilato ciclase ou guanilato ciclase. Pode ativar outras cascatas enzimáticas citoplasmáticas dentro do neurônio. Ou ainda pode ativar a transcrição gênica. Isso aqui é o que é o mais importante. Ó. Então, esse processo aqui transcrição gênica vai levar a uma síntese proteica.
Então, vai alterar o neurônio pós-sináptico de forma mais duradoura, porque eu vou construir uma proteína nova. Eu vou sintetizar uma enzima, um receptor, um hormônio, ou seja, eu vou alterar estruturalmente, vou alterar de forma estrutural, física, o neurônio. Então, quando é ativador de segundo mensageiro, a resposta é mais duradoura e pode, inclusive, estar associada com a formação de memória, por exemplo, que é uma coisa de longo prazo. Está aqui um desenho esquemático explicando. Ó, o neurotransmissor se liga no receptor, o receptor ativa a proteína G, a proteína G ativada libera a porção alfa. A gama e beta continua lá pregada no receptor, e a porção alfa fica livre. A porção alfa pode abrir um canal iônico por longo período de tempo, pode ativar aquelas enzimas de membrana, como a adenilato ciclase ou guanilato ciclase, ou pode ativar outras cascatas enzimáticas dentro da célula, ou fazer transcrição gênica. São as 4 opções que a porção alfa, que é o segundo mensageiro, pode fazer na célula. E aqui eu fui dando alguns exemplos de neurotransmissores, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, GABA, enfim, só dando exemplos aí do que pode ocorrer, né? Essa aula vai ficar no canal lá do YouTube, vocês me sigam, curtam, ativem o sininho, toda vez que eu posto algum vídeo novo, já tem vários lá, vocês são avisados e tal. É assim que tem que se falar, né? Me ensinaram para eu falar assim. Então, essa aula vai estar disponível no canal, né? Aliás, vocês já estão vendo agora, porque já acessaram o canal aí do YouTube. Ok, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. E aí, tenham uma boa sorte na prova, super fácil a prova. E aí a gente continua com a aula da próxima semana, já na cardio, né, da cardiovascular. Abraço para vocês. Até a próxima.